3 anos mais novo, cara? 3 anos, tem 24. Você é doido, velho. Na faixa etária aqui, ó. Tô ficando velho, há 6 anos eu tô com 30 anos, meu Deus. Pô, mas 6 anos, pô. Mas também, daqui 10 anos eu tô com 32. Mas é que antigamente eu falava assim, daqui a pouco eu tô com 20, agora é 30, velho. 30 já é responsa. Pode ir? Fala, galera do 10. Galera do... Fala, galera do Descentralizados. Eu falo isso toda vez, mas dessa vez é mais verdade que sempre. Uma honra. Prazer, todo Jubal. meu. Esse cara é top. O Jubal é top. Um cara que eu posso falar assim que eu vi crescer. Eu não sou dos mais velhos, mas eu vi crescer no futebol. Molequinho, né? Molequinho. Uhum. Mano, a gente tava falando aqui, eu queria saber como é que foi seu tempo ali no Vila. Você fez ali 17 anos, Goianão. Como é que foi isso? E como é que surgiu o interesse do Santos pra você ir pro Clube Paulista? Então, cara, assim, eu comecei muito novo, né? Dos 12 anos eu fui pro Vila, jogava um terrão perto de casa. E aí teve um teste pro Vila. E eu com 12 anos fui aprovado e fui começar a minha carreira ali. Então desde moleque fui subindo ali na série de base, subi 12, 13, 14, 15, até os meus 17 anos. Aí quando eu cheguei nos 17, disputei a Copa São Paulo pelo Vila. Assim, a gente não foi muito bem, mas logo em seguida eu fui profissional, que era em janeiro. Disputei o Goianão e aí em seguida houve um interesse do Santos, né? Que fez uma proposta para os meus empresários e o meu empresário me passou e aí começou a minha história no Santos com 17 anos. E aí no Santos você jogou Copa São Paulo, você jogou com a galera ali, né? A galera tá no profissional, que você jogou. Como é que foi aquele começo de temporada? Você falou que você chegou jogando no profissional. Teve um certo receio assim, tipo, pô, já cheguei no profissional, mesmo novo, cheguei no profissional, vou ter que voltar para jogar base? Teve então, teve. Assim, quando eu cheguei, eu até estranhei um pouco e pensei, me deu até uma certa dúvida. Poxa, eu já estava no profissional, cheguei no Santos pro Sub-20. E assim, o Santos é um time grande, um time de grande estrutura. Então o que eu pensei, olha, eu posso esperar um pouquinho mais porque eu sei que eu vou ter oportunidade também. Então a minha cabeça foi isso. Então vou chegar lá no Sub-20, fiquei ali 2 anos e logo em seguida subi também profissional, porque eu tinha na cabeça essa meta e eu consegui. E aí eu comecei minha história também no Santos. Então, e aí no Santos você chegou a jogar pelo profissional, você estreou no Campeonato Paulista, né? Foi. Você subiu ali, foi mais ou menos a mesma época, na época do Gustavo Henrique, que hoje também tá lá. Como é que foi aquela passagem sua no time titular? Você chegou a fazer, acho que foi 23 jogos pelo profissional, né? Como é que foi sair da base e chegar para jogar Série A, Paulista, Copa do Brasil, ter toda aquela competição assim grande? Sim. Então, aqui no Santos é diferente, pelo menos dos outros clubes, né? Eles dão muita oportunidade para molecada e eles apostam muito. Então, assim, quem me subiu foi o Muricy Ramalho, sabe? E pra mim, poxa, o Muricy Ramalho gostar de mim no treino e falar assim, Jubal, semana que vem eu quero você aqui pra treinar comigo. E aí que começou, fui treinando uma semana, 2, 3, e aí quando começou o Paulistão, logo quando a gente foi campeão da Taça São Paulo, que aí realmente eu subi e me firmei no profissional, que eu tive as minhas primeiras oportunidades. E foi com o Muricy, até o primeiro jogo meu foi com o Neymar, contra o Ituano, se eu me recordo, a gente ganhou de 1-0 lá, pelo Campeonato Paulista. O Neymar estava e no outono ele foi embora, mas enfim, ali começou a minha história no Santos. E assim, joguei o Campeonato Paulista, comecei o Brasileiro também em 2014 pela Copa do Mundo, né? Que aí tivemos, acho que 7 jogos antes da paragem, e esses 7 jogos eu fui titular. Então, assim, para mim foi muito bom e agradeço o Santos porque foi o time que me abriu as portas e me projetou pro futebol aí brasileiro. Então, João, agora aproveitando que a gente tá falando do Santos, eu pedi pro pessoal mandar umas perguntas e o pessoal queria saber muito dessa época sua do Santos. E aí teve o Diogo Mendonça, ele perguntou assim, pergunta pra ele porque ele não tinha muitas chances no time profissional, se era pela concorrência na zaga ou se teve algum motivo. E ele mandou um abraço pra você. Valeu, cara. Outro abraço pra você. Então, assim, quando a gente é novo, assim, a gente não tem uma segunda chance, por exemplo, de uma lesão, porque eu tive uma lesão no joelho e assim, é muita concorrência. Quer queira ou não, quando você tem uma bagagem e é mais experiente, quando você volta de lesão, o pessoal já meio que te coloca porque você já tem uma experiência. Então eu que estava começando ainda, assim, o treinador novo que chegou nem me conhecia, sabe? Então para mim foi um pouco mais difícil. Mas enfim, acredito que foi lógico, a concorrência é muito grande no Santos. As oportunidades que eu tive, acredito que eu fui bem, mas infelizmente essa lesão me atrapalhou um pouco. E depois para correr atrás, depois teve a troca de treinador e ele não me conhecia, então acredito que ele dificultou um pouco. Mas
acho que foi uma boa passagem pelo Santos e só tem coisas boas de lá. A troca de treinador foi quando chegou o Dorival, né? Não, foi o Anderson Moreira. Foi o Anderson? Sim. Aí depois chegou o Dorival e acabou que você foi emprestado pro Avaí, Sim, né? Aí foi em seguida. Aí eu passei 6 meses no Avaí. Você foi emprestado foi justamente porque o Dorival achou que você não ia ter muito espaço naquela época? Justamente, a gente não tinha, eu já não tinha uma projeção de ter sequência de jogo, porque um jogador precisa ter sequência. Você joga um jogo, fica outro fora, passa 2 semanas sem jogar, isso acaba atrapalhando. Você não consegue jogar realmente o que você sabe. Então, o que aconteceu? Eu procurei, e eu falei com os meus empresários que eu precisaria de uma sequência. E aí, então, fui para Avaí e eu consegui ter uma sequência de jogos que para mim foi muito bom e amadureci bastante. Agora, teve também uma pergunta, também falando um pouco lá sobre o Santos, foi o Matheus Henrique. Ele perguntou o que atrapalhou sua carreira no Santos, porque a gente falou que você fez foi relativamente poucas partidas no profissional, né? Foi 23. Sim. Você acha que o que atrapalhou foi aquela lesão e a troca de treinador, né? Porque o Santos trocou muito de treinador naquele período. Então, eu acredito que sim. Acho que as oportunidades que eu tive, acho que eu correspondi, mas infelizmente, né? Eu tive essa lesão e eu estando no departamento médico e a troca de treinador, e ele vai apostar geralmente em quem já tem mais bagagem. É difícil você pegar um jogador novo que está machucando, que não tem muita história, e já voltar ele para jogar. E assim, eu até esperei para ter oportunidade, mas quando eu vi que não ia ter sequência e que já tinha outros jogadores na minha frente, eu optei por sair para não ter uma sequência, entendeu? Então acho que mais por isso. Então, aí você saiu do Santos e foi pro Arouca. Você rescindiu o contrato com o Santos e foi pro Arouca, né? Sim. De Portugal. Qual que foi a primeira coisa que você notou de diferente? Eu falei em relação ao futebol. Teve muita essa diferença da relação do futebol brasileiro pro futebol português, pro futebol europeu? Assim, em Portugal, o que muda é que lá é mais tático, sabe? A leitura de jogo lá é diferente do Brasil. Porque no Brasil a gente vê muito individual. E lá não, lá é mais coletivo. Dificilmente você vê uma jogada brilhante assim, porque o foco deles mesmo é a tática. Então, o time que está bem posicionado e sabe bem o que faz em campo tem grande chance de ganhar. Então, essa foi um pouco de dificuldade que eu tive no começo. Mas depois também eu aprendi e vendo os jogos, eu consegui ter a noção como é o futebol e eu me adaptei. Eu acho que hoje já estou totalmente adaptado. Mas assim, o jogo foi em questão de jogo, o que muda mais é isso, mais taticamente, né? Que lá eles são bem rígidos mesmo na parte tática. Então, aí depois do Arouca, você foi pro Vitória Guimarães. O Vitória é um clube de Portugal um pouco mais modesto. E aí foi pro Vitória Guimarães, que já é um clube de expressão, que costuma disputar campeonato internacional. E você jogou a Liga Europa. Como é que foi jogar aquela Liga Europa? E seu grupo só tinha o Olympique de Marseille e Salzburg, só os 2 semifinalistas, né? Como é que foi? Cara, para mim foi uma experiência fantástica. Assim, eu cheguei no Vitória, é um clube de tradição em Portugal, né? Que é a cidade, a primeira cidade de Portugal. Assim, para mim, que eu sabia que, quando eu soube do interesse do Vitória, eu já quis, olha, já vamos para lá, e eu não quis nem saber de outro, porque vamos para a Liga Europa, já sabia que seria um campeonato totalmente de visibilidade, né? Um campeonato grande. Então, para mim, todos os jogos onde a gente jogava, o estádio estava lotado, estava cheio de torcedor do Vitória. Era em casa, era fora, eles sempre estavam para apoiar. E assim, para mim foi uma experiência muito grande, como você falou, contra o Olympique de Marseille, contra o Salzburg, que eles foram semifinalistas da competição, né, da Liga Europa. Assim, eu amadureci bastante, acredito que hoje eu estou muito mais maduro depois de ter tido essa passagem, porque me ajudou muito no amadurecimento desses jogos importantes. Então, você chegou a ser titular no jogo que o Vitória Guimarães ganhou do Olympique. Vocês ganharam do Olympique em Portugal, né? Vocês ganharam por 1-0. Sim. Teve algum gostinho de decepção por ter ficado em último no grupo? Vocês acham que dava para passar ou, tipo assim, realmente a gente pegou 2 semifinalistas ali, não tinha como passar? Olha, assim, pensando friamente hoje, a gente via que dava, porque o primeiro jogo nós empatamos de 1-1 contra o Salzburg em casa, e foi um jogo onde nós tivemos a oportunidade para ganhar, sabe? E assim, acabamos por empatar. E se nós tivéssemos ganho esse primeiro jogo em casa, talvez no final as contas daria para que a gente passasse. Mas enfim, o que aconteceu, né? Eles também tiveram o mérito deles, né? Eles tinham uma grande equipe, não é à toa que foram semifinalistas. Mas a experiência foi muito boa, cara. E eu acredito que no próximo ano a gente poderá chegar mais longe já com essa experiência que a gente já tem. Então, aí voltando um pouco para falar da base, ainda você jogou pela Seleção Brasileira Sub-20. Você foi campeão do torneio de Toulon em 2013.
Como é que foi aquela competição? Como é que é jogar pela... Uma coisa você tá jogando na base aqui, jogar a Copa São Paulo, tá? Outra coisa é você jogar um torneio internacional com a seleção brasileira, né? Como é que foi aquela competição? Cara, assim, nós passamos um mês longe, né pra essa competição e assim, o Alisson hoje que está na Copa do Mundo era o nosso goleiro, tem outros vários jogadores que hoje estão despontando aí no futebol brasileiro e até na Europa, e assim, foi uma experiência muito boa, né, eu ainda tinha os meus 19 anos, era novo ainda, mas é aquilo, né, foi a minha primeira viagem para fora, conheci 2 países, depois a gente foi para a Suíça também. Mas assim, nós tivemos a oportunidade de ser campeão também lá, né? Que grandes jogadores foram campeões desse torneio, uma competição de base de grande expressão. Foi uma experiência muito boa. Você está vestindo a camisa da seleção, eu que saí de Goiânia, e depois quando eu tive essa oportunidade, para mim eu fiquei muito feliz e realizado de ter chegado, porque era um objetivo meu. E assim, só grandes recordações, e um grupo fantástico, fomos campeões e vai estar guardado na minha memória aí para sempre esse momento. Você falou que o Alisson foi o goleiro de 2013, né? Você foi convocado em 2014 também, que o goleiro era o Ederson. Também. Ele na época ele ainda estava no Rio Ave. Como é que você vê os dois hoje ali na seleção? Você acha que os dois já questão de mesmo nível, questão de preferência? Ou você vê que você conviveu com os dois, você viu que o crescimento de ambos como profissional? Você acha que os dois estão no mesmo nível ou alguém está acima? Como é que você vê essa disputa hoje? Cara, pra mim poderia escolher de olho fechado qualquer um dos dois. Se colocasse, poderia colocar porque os dois têm muita qualidade. O Emerson, assim, eu acho que tem um pouco mais de qualidade nos pés para sair jogando. Mas, assim, se você for ver hoje o que ele faz no City e o que o Alisson faz na Roma, a gente está bem servido. Eu acho que qualquer um dos dois que colocar ali vai tá muito bem seguro, porque os dois são goleiro de primeira linha. Então, agora no futebol português, qual que é o próximo passo? Porque já chegou, jogou o Campeonato Brasileiro, foi para fora, jogou português, jogou Liga Europa. Qual que é o próximo passo, assim, a próxima meta, tipo assim, eu tenho que fazer isso e de preferência o quanto antes? Cara, eu até hoje de manhã tava falando com meus representantes, assim, cara, eu já tô lá 2 anos e meio em Portugal, sabe? Então, todos os anos eu joguei a média 30 jogos. Então, assim, eu já sinto que eu preciso dar um próximo passo, sabe? E assim, então conversando ainda, tem algumas coisas para acontecer, né? Em outros mercados, no francês, e assim, eu estou esperando agora essa semana ou a próxima para decidir meu futuro. Mas eu acredito que vai acontecer alguma coisa aí, estou na expectativa boa. E meu empresário também disse que está acontecendo algumas coisas boas, então acho que acredito que a próxima semana já vai ter uma posição, mas acredito que está na hora de dar um próximo passo, sabe? Em um meio assim, em uma competição assim de mais expressão a nível França, ou um espanhol, quem sabe, vamos ver. Você pensa em voltar para o futebol brasileiro por agora, ou você acha que essa passagem sua no futebol português, o que você prefere agora é ficar na Europa? Como é que assim, cara, até teve agora assim, umas propostas para mim daqui do Brasil, muito boas, uns times da primeira divisão, sabe? E assim, como eu disse, o meu tempo em Portugal, pelo que eu tô sentindo, já assim, já tá meio que pro próximo passo. Então, se não acontecer o que a gente está planejando, né? Acredito que seria uma boa para mim voltar pro Brasil, até porque pelas propostas que eu tive, sabe? Então agora é esperar para ver o que vai acontecer, né? Se vai ser para mim ficar lá, vamos ver, vamos sentar. E se for para me voltar também, acredito que também a saudade do Brasil é grande. Jogar no Brasil nem se compara com esse calor que tem aqui. Você tem algum clube de preferência, se for para voltar? Você tem alguma ligação, alguma coisa assim? Você pensa, quero jogar nesse clube ou quero voltar para esse clube, como é que é? É difícil falar agora, né? Mas assim, tem grandes clubes, né? Acho que qualquer grande clube que você joga é bom. Então vamos esperar para ver. Não, você já jogou contra o Olympique, Salzburg. O que não faltou foi time grande que você jogou. Qual foi o jogador mais embaçado, assim? Mais aquele cara que você fala assim, porra, puta que pariu, o que esse cara faz? Ou jogando do seu lado, ou jogando contra. Aquele que você viu, assim, do gramado. Cara, teve 2 jogadores em Portugal que realmente eu tive essa sensação, que é o Brahim do Porto, que joga um extremo, argelino, né? Um argelino. E também tem o Jonas, o brasileiro, que é contra o Benfica. Então, tipo assim, quando a gente joga contra ele, sempre sai algumas faíscas, porque realmente eu chego um pouco mais dele, ele não gosta que chega duro nele. E eu sei que fazendo isso ele vai ficar irritado. Então, assim, ele é um cara muito inteligente. Se você olha pra ele, você pensa, esse cara não, tipo assim, não tá correndo, mas se você reparar o jeito que ele joga, sempre tá no lugar certo, sempre pensa antes de jogar. Então, a dificuldade que eu tive para marcar esses 2 jogadores, para mim, me ajudou muito, né? Porque quando você joga contra jogadores bons, você evolui. Então, de certa forma, eles acabaram me ajudando na minha evolução também.
E qual que foi, agora a gente falou de jogador, agora saber qual o gramado, qual o estádio assim que você olhou e falou assim, caramba, hoje eu tô aqui, saí lá do Vila Nova, saí lá do Oba, e hoje eu tô aqui, pra mim é o ápice, esse aqui é o estádio top. Saí lá do Oba. Então, acredito que acredito que do Olympique de Marselha, né? Assim, quando eu cheguei lá, e assim, na próxima semana ia ter PSG e Marselha. Eu falei, poxa, os caras vão jogar hoje e na semana que vem vai ser o jogo aqui contra o PSG. Neymar, Mbappé, os caras tudo vai estar aqui também, nesse mesmo vestiário, nesse mesmo gramado. E assim, pra mim aquele ali foi mesmo uma realização, assim, de saber que eu tô quase ali naquele alto nível mesmo. Então, pra mim foi uma experiência muito boa. Acredito que o gramado de lá é fenomenal, você não encontrava nenhum defeito. Poderia jogar a bola como fosse, que ela vinha do jeito que você... Ali não tinha defeito nenhum. E ali foi, pra mim, foi um dos melhores gramados que eu já joguei, foi do Olympique. Diferente de alguns estádios daqui, né? Que você for levar em consideração os estádios da Europa e os estádios brasileiros, o que mais vai ter aqui é buraco. Você já jogou em muito gramado ruim? Já jogou em muito estádio ruim? Nossa, demais. Demais. Comecinho de carreira? Nossa, até mesmo assim... quando a gente estava no Santos mesmo, às vezes quando a gente jogava uma Copa do Brasil, a gente sempre pegava assim, um gramado um pouco irregular, até normal até, mas assim, demais da conta, aquele gramado que você toca e a bola vem mesmo para dominar, quem vê de longe pensa, nossa, como é que não dominou essa bola? Mas você vai ver a bola chega, sabe, batendo assim. Até para dominar. Até para dominar é difícil, mas a gente já está acostumado, né? A gente também cresceu assim, saiu ali praticamente do zero, a gente sempre foi construindo, então a gente está acostumado também com bom dia. Mas, assim, mas é normal, né? A gente começou assim e a gente está acostumado também. Mano, só pra encerrar, eu quero te botar você numa fogueira. Bora lá. Qual que foi o melhor companheiro de quarto, de resenha, nessa sua carreira aí, de Brasil, de Portugal, Sem dúvida, Giovanni, um parceiro Caveirinha, que tá hoje no Flamengo, o parceiro irmãozão que tá sempre falando. A gente morou junto no alojamento do Santos, né? Quando a gente praticamente estava começando. A gente dividia a pizza, a gente brinca com essa situação até hoje, né? Que a pizza lá, acho que era R$20, então dava 10 para dividir uma pizza ali. E hoje eu fico feliz de ver ele bem. E assim, foi um grande amigo meu, irmão, e eu vou levar pra vida toda. Abraço, Caveirinha! Isso aí, obrigado, Jubal. Valeu, eu que agradeço. Cara, sensacional. Agradeço. Muito sucesso na Europa. Obrigado. Ainda vai dar muito orgulho pro time descentralizados. É isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Aquele abraço. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho, que a gente fala todo o vídeo. É isso aí, valeu. Não perca o próximo. Valeu. Tamo junto.